Jesus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso RenovaCast. Sim, podcast aqui do canal Renovo da Alma, com certeza Deus tem uma palavra ao seu coração, Deus tem uma palavra à sua vida, sim, uma palavra transformadora que é capaz de mudar você. A palavra de Deus, ela transforma, ela muda, ela modifica, ela tem esse poder, essa graça de mudar, de transformar, mas ela só tem poder se você deixar ela agir e trabalhar na sua vida, no seu interior, dentro de você. Você está aberto para isso? Hoje estamos aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem, alguns aspectos do nosso cotidiano em relação ao nosso convívio com Deus, as nossas experiências com Deus, em relação às propostas de Deus para a nossa vida, para nós vivermos com o Senhor Jesus. É bom viver ao lado do Senhor e viver segundo a sua vontade, porque Ele quer o melhor para você. Jesus quer o melhor para a tua vida. Você não crê nisso, não? Ele tem pensamentos maravilhosos acerca de você e para você. Olha o que ele nos fala através do profeta Jeremias. Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem pensamentos, Jesus tem pensamentos maravilhosos acerca de você e para você, mas você tem que se abrir para Ele. O que o mundo está te oferecer é bom, entre aspas. É passageiro, é momentâneo, é transitório, vai passar, mas a vida eterna com Jesus, o nome já fala, é eterno. Essa vida aqui, transitória, terrena, ela vai acabar. E o que adianta você se agarrar a este mundo? Não estou falando para você parar de viver, você pode viver, correr atrás, conquistar, realizar, ganhar dinheiro, enricar, fazer o que quiser, comer dos melhores alimentos, mas não colocar o coração nisso. Não colocar o coração nisso, é o que diz lá o escritor em Mateus 6, verso 22. Aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Você pode ter tudo nessa terra, mas o coração em Deus. O coração em Jesus. Nele, somente nele. Porque do dia para a noite a pessoa pode, no estalar de Deus, morrer. E aí, vai levar alguma coisa dessa vida? A única situação que você leva dessa vida é o teu passaporte para entrar no céu. E ele é carimbado aqui. Depois que sai do corpo aqui, não tem como voltar e carimbar o passaporte, não. É aqui, agora. Fazendo alusão, você sabe, né? Para quem é da década de 90, 80. Aqui, agora. Então, é aqui e agora, é hoje, é nesse momento que você está sendo alcançado pela palavra do Senhor. Não perca a oportunidade. Jesus, Ele te ama, Ele mostrou isso. Ele se sacrificou por você. Então, não fuja de Deus. É o tema de hoje do podcast. É possível fugir de Deus? Já te digo antecipadamente que não tem como. Vai se transcorrer alguns aspectos aqui da conversa aqui, mas não tem como você fugir de Deus. Tem que ser dizer logo na lata, dizer na lata, na cara. Não tem como você fugir de Deus. Embora você se encontre com Ele. É melhor se encontrar com Ele aqui, vivendo para Ele, fazendo a vontade dEle, obedecendo seus mandamentos, do que se encontrar com Ele no juízo final. Aí não tem jeito. É Ele do lado de cá, e o ser humano do lado de lá, que não fez o pacto com ele. Aí, é julgamento. Hoje ele é advogado para defender as tuas causas. Mas naquele dia ele é juiz. E ele é um juiz imparcial. Ele vai julgar conforme as tuas obras. E hoje você tem a oportunidade de repudiar essas obras pedindo perdão ao Senhor. Amém? Vamos aqui para o nosso RenovaCast. Quero apresentar os livros que o Senhor nos deu a graça de escrevermos. Pela misericórdia do Senhor, escrevemos aí 3 livros. O primeiro tinha travado aqui. Radiografia para o líder. Radiografia para o líder, o manual de ouro para uma jornada bem-sucedida sob o título. Então, todos nós somos líderes. A questão é como você tem exercido a sua liderança. Qual aspecto? Que é a radiografia, uma chapa da alma. É de analisar interiormente, dentro de você. Porque muitas situações que ocorrem no nosso mundo externo, elas nascem, elas iniciam, elas têm a sua gênese internamente, dentro de você. Então você vai conseguir responder algumas perguntas olhando para dentro de você. Então aqui tem esse segundo livro,
Líder, quem você representa? Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Todos nós nesse mundo aqui representamos algo ou alguém. Por exemplo, aqui, eu estou vestindo este terno aqui. Se a pessoa estiver mais próximo de mim, vai observar que tem uma marca no terno, né? Tem a sua etiqueta, adesivo não, etiqueta. E aqui, queira ou não, estou representando essa marca. Eu vi circulando com ela por onde eu venho andar os ambientes. Mas tem alguém que vende esse produto, que é o representante da indústria, e vai aí oferecendo os produtos nas lojas. Aí tem o dono da loja, o vendedor que vai. Então cada um tem uma forma de representatividade do mesmo produto. Alguns mais próximos, né, que é o representante que vai lá na indústria, outro um pouco mais distante, mas que também lança o produto e está ali para vendê-lo. E você, qual é o seu grau de representatividade em relação às pessoas, em relação à família, em relação a Deus? Quem você representa? Terceiro livro. Líder, quem é você? Um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontro. Então, nessa vida, a gente vai ter diversos encontros com diversas pessoas, com diversas situações, ocasiões, circunstâncias na vida. Mas quem é você nessa situação? Quem é você? Você não é essa pessoa negra, preta, branca, amarela, caboclo, né? Você não é essa pessoa magra, gorda, você não é essa pessoa alta, baixa, mediana. Isso são características suas, mas quem você é diferente. Só quem convive com você vai começar a observar e absorver algumas características, atributos e peculiaridades suas que te distinguem de outras pessoas. Só essas pessoas vão conhecer você. Agora existe alguém que te conhece de forma mais profunda, que é o próprio Deus, porque você mesmo não se conhece. Limites, limitações que porventura você tenha, alguns de certa forma conseguem aí no percurso da sua vida descobrir e despertar em alguns aspectos, mas outros não. Então, quando você começa a olhar para dentro de si e se questionar, e há um instrumento que te leva a isso. Qual é? A gente trata disso aqui no livro, né? Quem é você? Então, se você quiser adquirir um dos nossos livros, você pode colocar aí embaixo, quero comprar, e nós estaremos entrando em contato com você, e aí você com certeza vai ser grandemente abençoado, porque cada hipótese levantada aqui dentro do livro, argumento, são fundamentados na palavra de Deus, amém? Graças a Deus. Vamos aqui para o nosso podcast, a Nova Cast. Hoje o título é sobre É Possível Fugir de Deus? Quero aqui já franquear a oportunidade, fazer suas considerações iniciais, seus agradecimentos. Graças a Deus, sim, é uma oportunidade maravilhosa que o Senhor está nos concedendo para conversarmos aqui acerca dele, acerca da sua palavra, e sempre é gratificante estarmos aí conversando acerca do Senhor, do que Ele tem para as nossas vidas, porque Deus, Jesus Cristo, Ele tem sempre uma palavra ao meu, ao teu, aos nossos corações. E você, eu quero nessa palavra inicial de agradecimento, louvar a Deus, torno a repetir, pela oportunidade de aqui me colocar como instrumento, como canal da parte do Senhor, para relatar, propagar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, para edificar vidas, porque quando a palavra de Deus ela é colocada em exposição, a edificação acontece. Bem como quando nos diz lá o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, versículo 3, ou é 2 Coríntios? Acredito que seja 1 Coríntios 14, verso 3, que diz que a palavra, a profecia, ela serve para edificar, consolar e exortar. Então, a palavra que vai ser colocada aqui para algumas pessoas, ela vai servir de edificação. Pessoas que precisam aí observar, fazer uma autoanálise da sua vida, de como estão se comportando, as decisões, escolhas que têm tomado até o dia de hoje, se vão permanecer nessa mesma perspectiva ou se vão parar, mudar e caminhar em uma nova alternativa. Então, e como edificar a pessoa em relação a saber como ela está se conduzindo, como tem essas decisões afetado a sua vida, bem como de pessoas que estão à sua volta. Porque todos nós estamos aí dentro da sociedade, fazemos parte do equilíbrio social, porque o homem fora da sociedade se torna assim difícil a convivência. Tem até uma frase, se não me engano, acho que é de Aristóteles, que diz que o homem fora da sociedade ou é um deus ou é um bruto. Ou seja, o homem, ele foi feito para estar no convívio social. Então, quando você, as suas decisões, as suas escolhas, quando você faz parte de um ciclo social, seja familiar, seja na sua vizinhança, seja no seu local de trabalho,
seja nos ambientes religiosos que você frequenta ou outros ciclos de amizades, o que você faz, o que você fala, o que você escolhe, de certa forma acaba afetando as outras pessoas e desencadeando consequências na vida delas. Então, quando você ouve a palavra de Deus, absorve a palavra de Deus, ela vai te edificar para você começar a moldar as tuas escolhas, as tuas decisões e fazer uma autorreflexão para que você não venha tomar atitudes precipitadas, como eu já falei, torno a repetir, que vão desencadear em consequências para você e como quem faz parte do seu ciclo social. E outra questão é a consolação e a exortação. A palavra de Deus, ela consola. Quantas pessoas passam por situações difíceis, problemáticas, adversas, e muitas vezes algumas chegam ao desespero, olham para os lados, olham para trás, olham para frente, não veem perspectiva, quem sabe perderam algo, perderam alguém, de certa forma alguma situação de sofrimento se acometeu sobre a sua vida, e quando a palavra do Senhor, ela se apresenta, ela vem como bálsamo, ela vem como consolo e vai tocar lá no profundo da alma da pessoa, porque só a palavra de Deus tem esta autoridade, essa capacidade de chegar e tocar na alma. É o que diz o escritor na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o interior e faz separação entre alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus vai lá dentro e traz o consolo necessário que a pessoa está precisando. Bem como a palavra de Deus, ela é exortação, ou seja, puxar a orelha, chamar a atenção, para que a pessoa venha se desvincular de situações e de caminhos, veredas, trajetórias, percursos que ela está seguindo, que vão trazer consequências ruins para a sua vida. É o que nos diz o escritor Salomão, onde ele relata lá no seu livro em Provérbios 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final dão em caminhos de morte. Então você tem que observar quais são os caminhos que você tem seguido no percurso da sua vida, e quando a palavra de Deus ela é exposta, ela traz essa orientação, edificação, consolação e exortação. Então esteja aberto para ouvir a palavra e, ao ouvi-la, colocar em prática, porque não adianta você ouvir e não colocar em prática. É o que nos diz o escritor Tiago, lá em Tiago 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, pratique a palavra, exerça a palavra, e você vai ser beneficiado com os resultados gratificantes e gloriosos que você vai colher dessa sua atitude em praticar a palavra conforme ela é colocada diante de você. Então Deus abençoe cada um dos nossos telespectadores que estarão sendo alcançados por essa mensagem. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, ao Senhor nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, que nos concede esta graça. Então Deus abençoe. Vamos lá então aí para mais um RenovaCast. Louvado seja o nome do Senhor. Então quero te convidar também, louvar a Deus pela sua vida, graças a Deus por tudo, e convidar para fazer oração, abençoando a todos nós aqui neste momento, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos falar com Deus, vamos conversar com Deus. Ele nos deu esse mecanismo, esse instrumento importante que é a oração, que é nós mantermos esse contato com o Senhor e nós podemos conversar com Ele diariamente. Sim, você pode, em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer momento do dia, aonde você esteja, você pode ali se conectar com Deus, conversar com Ele. Quem sabe você está na fila de um banco, de um correspondente bancário, você pode ir lá conversar com Deus. Você está aqui na fila, mas está em conexão com o Senhor, glorificando ao Senhor, agradecendo a Ele pelo dom da vida, pela oportunidade de estar ali numa fila de banco, tendo recursos para pagar ali o boleto, a prestação, aquela dívida que você, de certa forma, fez. Então, mantenha esse contato direto com o Senhor. Isso me faz lembrar do escritor, já que vamos orar, do escritor Paulo, quando ele diz, lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele diz, orai sem cessar. Então, orar é bom, orar traz paz, refrigério, né? Traz um certo conforto à alma, porque você tem aquela certeza de que existe alguém que está lhe ouvindo, existe alguém que está lhe escutando. E esse alguém
não é qualquer um, é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo que está ali, ouvindo você conversar com Ele. Então, entre na presença do Senhor. Nós vamos entrar agora nesse momento, porque nós estamos aqui numa conversa, num diálogo, num podcast, que nós não podemos nos conectar com Deus. Sim, nós vamos fazer isso aqui agora, apresentar o podcast, que nós vamos conversar hoje aqui, mas apresentando as nossas vidas, crendo que Deus, Ele é fiel para intervir nas situações da nossa vida, sejam eles quais forem. Acredite no poder da oração. Podemos pedir, podemos rogar. O mesmo Senhor nos diz lá nas Sagradas Escrituras, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, versículo 8, ele diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Então nós vamos pedir, vamos buscar, vamos bater, e Ele vai se manifestar. Creia, acredite, confie, tenha essa certeza no seu coração, que Deus, Jesus Cristo, estará a nos escutar, e segundo a sua vontade, Ele vai nos atender, porque a vontade dele tem que prevalecer, porque a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. Ele que é o melhor para nós. Vamos então falar com o Senhor. Senhor Jesus, estamos aqui na tua presença, ó Senhor, mais uma vez, para te louvar, para te enaltecer por mais este privilégio que o Senhor nos concede. Estamos aqui conversando acerca de ti, acerca do Senhor, para tratarmos da tua palavra. Senhor, vem abençoar as nossas vidas que estamos aqui nesse diálogo, vem nos usar como instrumento em tuas mãos, para transmitir a tua palavra com poder, com autoridade, com graça, sabedoria e com simplicidade, ó Pai. Que vidas possam ser alcançadas, transformadas, restauradas, libertas, modificadas pelo poder que há nas tuas palavras. Que a mensagem de hoje, ó Pai, cada tópico, cada item, cada tema, cada aspecto, ó Pai, possa encontrar nos corações, ó Pai, ali o lugar para proporcionar as transformações necessárias. Venha abençoar a cada um que está sendo alcançado por esta mensagem. Salva, liberta, cura, restaura, transforma, abençoa nas mais diversas áreas da sua vida, trazendo prosperidade espiritual, emocional, financeira. Pai, derrama da tua graça, do teu bálsamo, Pai, vem consolar os corações daqueles que estão aflitos, feridos, ó Pai, estão perdidos, desorientados ou sofrendo pela perda ou perca de algo, de alguém. Senhor amado, vem neste momento com a tua visitação abençoar e transformar. É o que nós pedimos, ó Deus, e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui para o nosso podcast, a Nova Cast. Hoje o título é sobre: é possível fugir de Deus? Pois bem, graças a Deus, é possível fugir de Deus? Antes de entrar propriamente no título, no tema do podcast de hoje, devemos fazer a seguinte indagação, seguindo o questionamento, né? Por que que o ser humano foge? A gente observa que existem momentos de fuga. Quem sabe você já fugiu, né? Você pode observar no transcurso da sua história, você já deve ter fugido. Por que que você fugiu? São diversas as situações por que a pessoa foge. Entre essas é a questão do medo. O ser humano, ele foge, muitas vezes é levado, é impulsionado, é direcionado a fugir devido ao medo. E o medo, ele se instala devido a diversos aspectos. Eu vou descrever alguns aqui e fazer a correlação em relação a fugir, se é possível fugir da presença de Deus. Então, e fugindo da presença de Deus, a gente observa aqui no caso que o ser humano, ele foge de pessoas. Sim, se instala o medo dentro dele, daquela pessoa, que aquela pessoa pode fazer com ele, aí ele foge, ele escapa, ele acaba se distanciando e não querendo mais contato, porque tem medo do que a outra pessoa possa fazer. Isso me faz lembrar de uma passagem bíblica que está lá em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 18. Fala a respeito do profeta Elias, um grande profeta do Senhor, homem ousado, de coragem, de poder e autoridade. Ele diz: olha, sobre a minha palavra, o que diz lá em 1 Reis 17, verso 1, a parte final, ele diz: sobre a minha palavra não vai chover. E não choveu mesmo. E Acabe era o rei da época, ficou zangado com aquilo, tentou de todas as formas capturar o profeta Elias para matá-lo, não conseguiu, porque Deus o guardou. Aí chegou o momento de a chuva vir, quando o Senhor, o profeta Elias, desafia ali os profetas ali de Baal, e
Os outros profetas, que eram 850 ao todo, de Baal era 450 de Azara, não lembro mais o termo não. E ali ele derrota os profetas de Baal. E Acabe fica ali totalmente enfurecido com aquela situação. E a esposa de Acabe, uma mulher muito conhecida chamada Jezabel, ela se irou contra Elias. É onde entra essa passagem aqui, de 1 Reis 19, verso 1 ao 18, que ela disse para Elias, chegou a informação a Elias, que ela iria matá-lo, ia atrás dele matá-lo. E aí, o que foi que Elias fez? Elias teve medo das ameaças de Jezabel e da própria Jezabel, a rainha. E ele, fugiu, medo da pessoa de Jezabel. Ele fugiu. Então, existem muitas pessoas que fogem por medo de pessoas. A gente entra agora na questão espiritual. Nós observamos lá em Gênesis que quando Deus se apresenta ao homem no capítulo 3, aí no versículo 10, o Senhor procura pelo homem. Homem, onde é que tu estás? A partir do versículo 9. E ele diz, Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi, fugi. Quer dizer, Adão se escondeu, fugiu de Deus, da pessoa de Deus. A gente observa que Elias fugiu da pessoa de Jezabel. Então, uma das características que a pessoa foge, você está entendendo? O tema é o seguinte, é possível fugir de Deus? Então, estamos analisando a questão por que o ser humano foge. Foge por medo de pessoas. Citei o caso aqui de Elias, que fugiu por medo de Jezabel. Aí eu trago para o campo espiritual e coloco Adão. Adão fugiu de Deus, da pessoa do Senhor. Fugiu dele. Devido ao quê? Devido ao pecado. Então o ser humano, ele foge de Deus, da pessoa do Senhor, por causa do pecado, por causa da transgressão. Porque não existe conexão entre trevas e luz, entre o pecado e Deus, porque Deus é santo. Está lá em 1 Pedro 1, verso 16. Diz o seguinte, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Então não tem como coabitar. Então o homem, ele foge de Deus por medo da pessoa de Deus. Mas é possível fugir de Deus? Vamos responder isso lá no final, porque eu vou trazer outras hipóteses. E eu citei aqui que o homem foge por medo de pessoas, mas também foge por medo do passado, foge por medo do presente, foge por medo do futuro. Nós estaremos aqui discorrendo aqui no percurso do nosso aqui RenovaCast. Verdade, existem situações que a pessoa fica com medo de pessoas, né? Quem nunca na vida, né? Quem na escola não fugiu daquele colega encrenqueiro? Você era o colega encrenqueiro, as pessoas fugiam. Então existe essa situação mesmo, né? Fugir das pessoas. O caso de Elias aí bem colocado aí, né? Um homem forte, corajoso, fugiu da mulher, mas não era qualquer mulher, né? Rainha, né? Aí vendo que a vida estava em risco, né? Fugiu mesmo. Interessante, né? E seria qual outra fuga que você citou algumas aí? Qual a próxima que você poderia nos escrever em relação a esse aspecto? Pois bem, dando continuidade aqui, eu falei lá que o ser humano foge por medo de pessoas, medo do passado, do presente e medo do futuro. Só que eu esqueci outra parte, que é medo das situações. Tem certas situações que ocorrem na vida, a pessoa foge por causa da situação que foi criada, da situação que se apresentou. Algo, quem sabe, aí totalmente imprevisível ocorreu e a pessoa confrontada com aquela situação, ela foge por medo da situação. Isso me faz lembrar lá do grande Moisés, um homem que foi usado pelo Senhor para arrancar o povo da terra do Egito, libertá-los ali das garras, da tirania de Faraó. E lá no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 22, vai relatar que haviam ali alguns hebreus numa discórdia. Moisés foi tentar separar, e ali um dos hebreus disse: rapaz, quem foi que te colocou como juiz sobre nós, para nos julgar, se ficar se entrando aí nas nossas particularidades? Acaso tu vai me matar como tu matou o egípcio? Porque Moisés havia matado um egípcio, e ali ele viu que foi pego, viu que não foi algo que ele fez escondido, alguém viu, e foi descoberto. Aí, devido àquela situação, ele teve medo da situação, por sofrer agora as consequências daquele homicídio que ele fez, que ele cometeu. Então o que ele faz? Ele fica parado, inerte? Não, ele foge por medo
da situação, que acabou se apresentando, se revelando. Ele pensava que tinha feito algo que ninguém sabia, se revelou ali. Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao 22, onde aquele hebreu expõe essa situação e ele, por medo, foge da situação ali, sai do Egito, vai para a terra lá de Midian, onde encontra lá o seu sogro Jetro, casa com a sua esposa Zípora, né? E tem seu filho Eleazar. Então a gente observa aí que o ser humano foge também por medo da situação. Daí a gente volta lá para o lado espiritual, onde a gente lembra de Adão também, que Adão fugiu da pessoa de Deus e fugiu por medo da situação. Sim, por medo da situação que acabou se desencadeando devido à escolha, à decisão errada que ele tomou. Então, devido àquela situação, ele se esconde da presença do Senhor porque não sabia que estava nu, porque os seus olhos foram abertos e ele agora se enxergava nu, tanto ele como a sua esposa Eva. E devido àquela situação, ele pegou e se escondeu, fugiu da pessoa do Senhor Deus. Então, é uma segunda característica de por que o homem foge. Foge, primeiro nós falamos por medo de pessoas, por medo agora da situação, e estaremos vendo aí depois aí por medo do passado, do presente e do futuro. Sim, Moisés fugiu com medo daquela situação, não era fácil, né? E aquele era príncipe do Egito, mas cometeu um homicídio, algo grave, então fugiu da situação. Quem nunca fugiu de certas situações, né? É difícil, é complicado, mas com a graça a gente vai enfrentando. A outra situação outro aspecto de fugir é o passado que você colocou, seria isso? A gente pode colocar outra hipótese aqui também, que porque o ser humano foge, ele foge por medo do passado. Sim, todos nós temos um passado. E existem situações em que a gente olha para trás e a gente fica alegre, né? Fica satisfeito, a gente tomou certas atitudes, decisões, caminhou com certas pessoas, a gente fica aí, né? Enche a boca de dente para sorrir devido àquelas situações do passado que nos trazem recordações boas. Isso me faz até lembrar de uma passagem bíblica lá do profeta Jeremias, no seu livro em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Livro de Lamentações de Jeremias, lá no Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 21. Ele diz: quero trazer à memória a lembrança que me pode dar esperança. Por quê? Porque nós somos carregados do nosso passado de coisas boas e ruins. Então ele queria trazer à memória as lembranças boas. Porque ruins, todos nós temos lembranças ruins. E existem situações que isso acaba criando traumas na pessoa. E ela não consegue olhar para o passado. Não consegue voltar àquela cidade. Não consegue voltar àquela situação que ela vivia anteriormente. Não quer voltar. Devido a esse aspecto ruim que ela vivenciou ali no percurso da sua existência, e traz traumas, rasga a alma. Toda vez que vem à memória, a lembrança é uma dor, é um sofrimento. E aqui me faz lembrar de Mefibosete, que era o filho de Jonatas, neto do rei Saul. Está lá em 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Aonde esse jovem, ele era manco, aleijado ali das duas pernas, e o rei manda chamar alguém. Davi tinha sido alçado à posição de rei, Davi no lugar de Saul. Saul havia sido morto, seus filhos, dentre esses Jonatas, que era pai de Mefibosete, e Davi tinha feito um pacto com Jonas, de haver aliança, respeito entre as descendências de ambos. E ali Davi faz um questionamento: porventura existe alguém da descendência de Saul que eu possa honrar? E ali disseram para ele: olha, existe Ziba, né? Aí mandaram chamar Ziba. Ziba tinha 15 filhos, bem como 20 servos. E aí Davi começa a questionar Ziba, ele disse: não, tem um filho de Jonas. Aí Davi se alegrou, porque Davi e Jonas tinham uma amizade muito profunda, consideravam-se irmãos mesmo ali, um apreço muito grande um pelo outro. E ele manda buscar: onde é que está esse rapaz? Não, ele está em Lodebar, que quer dizer, o significado da palavra sem pasto, mas interpretando o aspecto da vida de Mefibosete, era um lugar de esquecimento. Mefibosete foi para lá para esquecer seu passado. Olha, ele era neto de rei, filho de príncipe e príncipe. Olha as lembranças desse passado. Agora, sem recursos financeiros, sem posses, sem aquele glamour do reinado, da coroa, porque ele fez parte de tudo aquilo ali. Você observa aí que hoje a gente observa que tem mais pujança, reinado é só o da Inglaterra, né? Nós temos lá que a questão funciona lá o parlamentarismo, que é o parlamento que funciona juntamente com
com o primeiro-ministro. Mas a figura do reinado ainda é forte. Observe que existem aqueles aniversários, velórios, casamentos de alguém da família real, chama a atenção do mundo, porque ainda é a única monarquia que mantém alguns costumes aí em alguns aspectos e chama a atenção de todo o globo terrestre quando se trata de atitudes e movimentos lá na coroa britânica. Perdão. O que eu quero dizer com isso? É para você observar como é o glamour, né? A pujança, a elegância, a riqueza ali na Inglaterra. Assim era naquela época. Aí você observa, Mefibosete, príncipe, filho de príncipe, neto de rei, agora na sarjeta, comida ali qualquer, que antigamente tinha os banquetes reais. Então tudo isso foi a lembrança. Então ele fugiu do seu passado. Não quis nem mais estar lá em Jerusalém, próximo ali nas redondezas do palácio. Fugiu, foi para Lodebar para ser esquecido, porque ele fugia do passado. Fugir do passado. Exceto depois que Davi manda chamá-lo, restitui todas as terras de Jonatas e de Saul. Olha aí, deu tudo de volta para ele. E falou, olha, daqui Ziba vai cuidar das terras e você vai comer a minha mesa. Rapaz, isso foi uma honra muito grande. Porque os reis, quando assumiam o trono, eles procuravam matar a geração do outro rei, para não deixar ninguém que viesse tomar a coroa. Que nós vamos observar isso logo mais em outros exemplos que nós vamos destacar aqui. Mas ele procurou honrou Mefibosete ali, por amor a Jonatas, né? Por ali o pacto que fez com eles ali e restituiu tudo a eles. Mas o que eu quero frisar é a questão de fugir por medo do passado. E Mefibosete foi se esconder em Lodebar, terra do esquecimento, terra sem pasto, fugindo do passado. Fugindo do passado. Então, da mesma forma, fazendo uma correlação no espiritual, já bem esquecido, Adão fugiu do passado. Por quê? Porque Deus tinha dito para ele lá em Gênesis 2, versos 16 e 17, que não poderia comer da árvore do jardim. E se você comesse da árvore lá do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você ia morrer. Então ele queria fugir do passado, da lembrança, da recomendação e da orientação que Deus deu para ele, dizendo, olha, não coma da árvore. Então ele fugiu também, com medo do passado, de ser cobrado em relação ao que Deus havia já designado para ele lá atrás no passado. É o que acontece muitas vezes hoje. Está aí as orientações do Senhor, seus mandamentos, seus preceitos esculpidos nas Sagradas Escrituras. E muitas pessoas correm, fogem para não ir lá no passado, ou seja, no que está escrito, do que Deus já falou anteriormente em relação ao que Ele quer para a vida de cada um. Muitas pessoas fogem, não querem ler as Sagradas Escrituras com medo da cobrança que vai ter em relação a ela não conhecer. Mas olha, vai ser cobrado do mesmo jeito. Então tem como fugir de Deus? Vamos chegar lá no final. Vamos expor mais dois aspectos, que é o presente e o futuro. Fugir do presente e fugir do futuro. Foi fácil não. Mefibosete, você bem colocou, fazia parte da família real. Todo aquele luxo que ele possuía no palácio, agora não tem como a pessoa não se esconder. Está numa certa posição, num certo patamar, cai a qualidade de vida desse patamar, tudo que ele gozava naquele período. Rapaz, você tem que ter um psicológico muito forte para aguentar o impacto desse aí. Ele que era príncipe e agora totalmente aí descartado, foi duro, né? Fugiu do passado. Por um certo ponto assim, não tiro tanto assim essa atitude que ele tomou não, porque não é fácil não. Poucos, né, que tem aí uma firmeza para segurar diante de tamanha situação. Então, outro aspecto de medo de fugir é o medo do presente, seria isso? Dando continuidade aqui, muitas pessoas fogem com medo, nós observamos medo de pessoas, medo de situações, medo do passado, mas também existem pessoas que fogem com medo do presente, do que estão vivendo atualmente. Isso causa pânico, pavor, as pessoas muitas não aguentam a pressão, não aguentam as cobranças. Cada um tem uma estrutura, então a gente não podemos julgar ninguém, né? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 1 o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque cada um de nós temos as nossas peculiaridades, nossas singularidades, nossas particularidades. Nós somos diferentes, né? Somos semelhantes em alguns aspectos, mas diferentes. Então, existem pessoas que aguentam certas atitudes, certas situações, mas outras não. Você observa aí, você deve ter ouvido já esse exemplo. Você coloca na água morna, na água para ferver, o ovo e a batata. Coloca ambas na mesma água,
ali liga as chamas ali e deixa o tempo passar. Com o passar do tempo, o ovo vai endurecer, já a batata vai amolecer. Então existem pessoas que quando se aumenta a pressão do momento, elas ficam mais resilientes, mais resistentes, mais convictas, mais fortes, mais abnegadas, mais corajosas, mais para frente, mais entusiasmadas, mas existem outras que ficam mais quebrantadas, fraquejam, ficam mais fracas, mais receosas, mais temerosas. A gente não pode julgar ninguém. É a mesma água, batata e ovo. Um endurece, outro amolece. Então não podemos julgar ninguém. Por isso Deus nos trata de forma singular. Porque Ele nos conhece. É o que diz o salmista no Salmo 103, versículo 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E aqui me faz lembrar por que a pessoa foge com medo do presente. De Agar. Está lá em Gênesis capítulo 16. A partir do versículo 1 vai falar a respeito de Abrão, Sarai e Agar. Sarai, esposa de Abrão, que é Abraão e Sara. Mas antes, o seu nome foi mudado. Ele era Abrão, mudou para Abraão. Depois Sarai mudou para Sara. Mas nesse episódio ainda era o nome antigo, Abrão e Sarai. Ela era estéril, não poderia ter filhos. Lá na frente Deus abençoa ela, que ela consegue conceber e ter seu filho Isaac. Mas nesse período ela já ficou angustiada, né? Seu marido já era um homem muito rico, bem sucedido. Mas a mulher, ela quer ser mãe. É algo particular e peculiar da mulher. E ela desejava ser mãe, mas não conseguia. Queria dar essa alegria para ela, bem como para o seu esposo. E ela pega e traz a sua serva, a egípcia Agar, e dá para Abraão. Abrão não pediu. Ela chegou, olha, Esther aqui é minha serva para que nós tenhamos filhos por meio dela. Abraão ficou aquele, recebe, aí sabe como é que é, né? Marido, né? Esposo, né? Para não criar aquela discórdia. Recebeu Agar, coabitou com ela, ela concebeu e teve uma criança. Aí Sarai ficou zangada. Ela disse, chegou para Abraão, olha aí, tu não olha para mim não. Estou aqui parafraseando o texto, viu? Ela disse, tu não liga para mim não, olha essa mulher aí que eu te dei. Depois que ela concebeu, agora está me desprezando. Aí Abraão quis entrar na confusão. Abraão disse, olha, rapaz, não é a tua serva, então fique à vontade para tratar com ela. Aí diz a palavra, está lá em Gênesis capítulo 16, a partir do versículo 1, que Sarai humilhou Agar, desprezou Agar, pisou, né? Agar não aguentou, fugiu de Sarai. Quer dizer, por medo do presente, Sarai fugiu. Medo do presente. As consequências, essa mulher vai acabar me matando. Quem sabe, é uma hipótese que eu estou levantando, que ela poderia ter pensado. E fugiu. Lá na frente, ela estava lá, o anjo do Senhor aparece para ela. Diz, olha Sarai, ô Agar, por que tu foge? Não, porque não, volta para ela, porque eu vou abençoar a tua criança, ela vai se chamar Ismael. E dele eu farei uma grande nação. Grandes nações viram dele, né? Depois ela retorna, ouvindo a palavra do anjo, diz que para Abrão e Sarai, que o anjo se apresentou para ela e disse o nome da criança que seria Ismael. Então a gente observa que ela fugiu do presente. Existem muitas pessoas também que fogem do presente, como já falei no início, devido à estrutura, não aguentam, não suportam e correm, fogem do presente. Voltando para o lado espiritual, vamos lá para Adão. A gente fala de Adão porque foi lá onde entrou o pecado no mundo, conforme diz lá Romanos 5, versículo 12, né? Porque por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte, assim a morte passou para todos os homens. Então, entrou lá, e por isso que eu faço essa referência em relação a Adão. E fazendo essa correlação agora com o presente, Adão fugiu do presente com medo da consequência ali, quando Deus ficasse sabendo como é que Deus ia tratar ele ali. Qual seria a atitude de Deus? Qual seria a reação de Deus sabendo que ele havia pecado? Então ele fugiu do presente, das consequências, dos resultados ali do presente. Então existem muitas pessoas que fogem de Deus com medo do seu presente, do que estão vivendo atualmente. Peso na consciência, situações erradas que estão tomando, aí fogem de Deus. Mas é possível fugir de Deus? Nós vamos chegar, estamos colocando essas hipóteses de como, o porquê o homem foge, né? Foge por medo de pessoas. Recapitulando, né? Medo de pessoas, medo de situações, medo do passado, medo do presente. Vamos ver logo mais medo do futuro. Interessante. Ela que trouxe, você falou em relação ao presente de Sarai e Agar. Abraão não pediu. Ela trouxe para ele, disse, olha, está aí minha serva. Aí depois quis culpar, meu Deus do céu, quis culpar Abraão por aquela situação. Olha aí, ó, tá me desprezando aí, tu não faz nada. Abraão não quis criar mais conteúdo, não. Como você me falou aí, está lá na passagem bíblica.
está aí a tua serva, né? Trata com ela o que te bem parecer. Mas não foi fácil para H não, né? Humilhação, a pessoa humilhar o outro, né? Ainda mais a pessoa tem uma certa posição de autoridade, ou certa posição mais elevada que a outra, quer pisar, não é fácil não. Então ela fugiu com medo do presente, aí, do que poderia aí, aumentar mais a sua aflição. Não tinha a razão dela de ter fugido não. Então outro aspecto seria o medo de fugir do futuro. Em relação ao fugir por medo do futuro, isso faz me lembrar de uma passagem lá em Juízes, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 21, que fala de Jotão. Havia lá Gideão, você deve conhecer a história, Gideão, os 300 de Gideão, que conseguiu derrotar ali, tropas ali, Deus deu vitória a Gideão com esses 300 homens. Depois Gideão ficou ali, sendo juiz de Israel. Depois da sua morte, ele deixou alguns descendentes. E um dos seus filhos, Abimeleque, matou todos os filhos, todos os seus irmãos, acabou com toda a geração e começou ali a governar sobre Israel. Só que um deles fugiu. Jotão, um dos filhos dele, irmão de Abimeleque, fugiu com medo. Sim, fugiu por medo do futuro. De quê? De morrer. Olha aí, medo do futuro. Quer dizer, matou os irmãos lá, esse irmão dele, Abimeleque. Rapaz, vai sobrar para mim, hein? Fugiu com medo do futuro. Assim existem muitas pessoas. Elas fogem com medo do futuro. Fogem das mais diversas situações. Fogem dos relacionamentos. Fogem do casamento, ali da vida conjugal. Começa a ter as suas crises, seus problemas. Ela quer fugir, quer escapar do que vai se desencadear no futuro. Aí ela foge. Foge ali da maternidade, da paternidade. Foge ali das consequências das escolhas erradas que ela fez e sabe que vai trazer no futuro, mas ela foge. Ela quer evitar ao máximo se encontrar com o futuro, devido à colheita que ela fez para trás. Então, muitas pessoas fogem com medo do futuro, do que pode acontecer. Outras fogem devido a esse receio de não saber como se dará, como acontecerá. A ansiedade acaba se exacerbando, a angústia, a aflição acaba tomando de conta da mente, do coração, dos pensamentos da pessoa, e ela foge com esse receio, com este pavor em relação ao futuro. E aí, fazendo a correlação com Adão, Adão também fugiu com medo do futuro. Como é que Deus vai me tratar agora? Qual será o juízo de Deus? Qual será a sentença do Senhor? O que Ele vai fazer comigo? O que o futuro me reserva? Aí ele fugiu. Aí a gente entra aí. É possível fugir de Deus? Não é possível fugir do Senhor. De maneira alguma a gente não foge. Somente vai dizer no Salmo 139, ele relata várias passagens lá nos seus versículos. Diz, olha, se eu for para as mais altas nuvens, os mais altos montes, tu estás lá. Se eu for para a profundeza dos mares, o Senhor se encontra lá. Se eu me esconder nos penhascos, o Senhor vai me retirar de lá. Então não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como fugir de Deus. Observa a questão de Adão. Adão tentou de todas as formas fugir de Deus, da pessoa de Deus, da situação que aconteceu. Ele comeu o fruto ali proibido. Fugiu do passado, de desobedecer as orientações já expostas e colocadas pelo Senhor anteriormente, fugiu do seu presente, estava fugindo do futuro, mas não tem como fugir de Deus, não tem como escapar das mãos do Senhor. E para lembrar lá do livro de Jonas, você já deve ter ouvido falar do homem que foi engolido por um grande peixe. Não é baleia não, viu? A palavra não diz lá qual era o grande peixe, só diz foi um grande peixe. Cuidado com a pegadinha. Então um grande peixe engoliu Jonas. Por quê? Porque Jonas estava fugindo de Deus. Mas teve como fugir? Não, o Senhor, através do peixe, levou ele, foi para uma embarcação. A embarcação começou ali, devido à grande tempestade, quase vir ao naufrágio. Ele falou para a tripulação, para o comandante, que ele era o problema. Falou que o jogassem ao mar. Jogaram, e na hora que ele foi jogado ao mar, o grande peixe o engoliu e o cuspiu na terra. Quer dizer, Deus trabalhando na vida de Jonas, porque Jonas estava se escondendo de levar a mensagem do Senhor para a cidade de Nínive, para os ninivitas. Então, teve como se esconder de Deus? Não teve. Não tem como se esconder do Senhor. A gente observa
que Davi, quando ele pecou com uma mulher casada, com Batseba, esposa de Urias, caiu em adultério com ela, e ele pensou que havia escondido isso de Deus, e fugir de Deus e ficar sem nenhuma resposta, sem nenhuma consequência. Chega o profeta Natan, encurrala Davi na parede, diz: olha, você errou, você pecou, e ele foi confrontado. Então não tem como fugir da presença de Deus, é impossível, não tem como fugir de Deus. Então o que eu devo fazer? É me aproximar dele. Olha, todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós cometemos faltas, falhas, transgressões, mas nós temos que acreditar e confiar que em Deus nós encontramos o perdão, a reconciliação e a oportunidade de viver uma nova vida, um novo começo, recomeçar, conforme nos diz o escritor em 2 Coríntios 5, verso 17, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, não pense que você vai passar a vida inteira fugindo de Deus, porque não tem como. Uma hora você vai se encontrar com Ele, e é importante que você se encontre com Deus aqui ainda na terra, onde você pode reconciliar com Ele, pedir perdão a Ele, viver para Ele, sentir a presença dEle, a graça dEle, a força dEle, o poder dEle, a bondade dEle, a misericórdia dEle, o afeto dEle, o afago dEle, o bálsamo dEle, o amor dEle, o perdão dEle por você. Porque se você não se encontrar com Deus aqui na terra, você vai se encontrar com Ele no juízo final, no dia da condenação eterna. Então é melhor se encontrar com Deus, estar com Deus ainda neste plano terrestre. E hoje você está sendo alcançado por esta palavra, você está sendo alcançado por esta mensagem, que você venha despertar o quanto você ainda está vivo, enquanto você ainda tem tempo. É o que nos diz o profeta Isaías, em Isaías 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ainda está perto. Então você tem a oportunidade de se encontrar com Deus hoje e não fugir dele. Se você errou, você pecou, todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós somos pecadores. É o que diz lá Paulo em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e carecem, destituídos estão da glória de Deus. Todos, não foi só pessoas de certa classe social, não, foi todo mundo, está todo mundo no pacote, todo mundo pecou e todo mundo peca. Então não adianta você fugir de Deus, fuja, mas para os braços de Deus, corra para os braços de Deus, e encontre lá, como já falei aqui, perdão, amor, misericórdia. É você que vai decidir, porque se você não se encontrar com Deus aqui, você vai passar a vida toda fugindo, e vai se encontrar com Deus no juízo final. Aí é condenação eterna, não tem mais jeito. Então, busque o Senhor hoje. Mantenha a paz, a interligação com o Senhor Jesus hoje. A escolha depende de você. Não passe a vida fugindo. Não passe a vida correndo de Deus. Deus, Ele quer você. Mas Ele não vai te obrigar a nada. Ele é educado. Então, não é possível fugir de Deus. Respondendo aqui o tema do podcast de hoje, não é possível, não tem como. Se não se encontrar com Ele aqui, torna a repetir, vivendo para Ele, servindo a Ele, vai se encontrar com Ele no juízo final. Aí não tem mais jeito de se reconciliar, de pedir perdão. É hoje, o momento é agora, a oportunidade é hoje. O amanhã não nos pertence. É o que diz lá Salomão em Provérbios 27, verso 1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Você não sabe o que vai acontecer daqui um segundo. Não sabe o que vai acontecer um palmo na sua frente de tempo. Você não sabe. Somos totalmente dependentes de Deus. Então, se encontre com o Senhor, reconcilie com Ele. Ele tem perdão para você. Viu? Porque fugir de Deus. Já observa aqui o caso aqui de alguns que eu citei aqui, Jonas, dentre outros aí, Adão, né? Vai se encontrar com o Senhor de uma forma ou de outra. Mas se encontra, viu? E a morte, ela não avisa não quando aparece. Ela chega e arrasta, leva e tem jeito não. O momento é hoje. E além da morte, tem a volta de Cristo que pode acontecer a qualquer momento. Então venha para Deus, porque fugir dele não tem jeito. Amém. Em relação ao futuro, você colocou esse caso aí de Abimeleque, né, filho lá de Gideão. Eu me lembro de Joás, filho de Acasias, que tinha como mãe Atalha. Acasias era o rei, ele morreu. Atalha, sua mãe, esperta, rainha mãe,
matou toda a descendência real. Joás escapou devido à irmã de Acasias, Joezeba, esconderam dentro da casa do Senhor, dentro do templo, ali com a permissão e os cuidados do sacerdote Joiada, porque senão Joás tinha sido morto também por Atália. Ela usurpou o trono do filho logo após a sua morte, porque o sucessor real, natural, seria Joás, e ela faz isso aí. Então Joás fugiu com medo do futuro, de ser preso, de ser morto, como aconteceu aí com Abimeleque, que matou todos os filhos ali de Gideão. Então, olha a situação. Então, eu me lembro dessa passagem bíblica também, está lá em 2 Reis, capítulo 11, 2 Reis 11, se eu não me engano, que fala a respeito aí desse episódio, desse caso que aconteceu lá com Atália, né, Joás, Joaceba e Joiada, né? Joás era o sucessor, filho de Acasias, tinha por mãe Atália, que usurpou o trono. Joaceba, que era tia de Joás, irmã de Acasias, o guardou, escondeu na cadeira e fugiu com medo de Atália, sua avó, né? Está lá em capítulo 11, a partir do versículo 1 ao versículo 21. Então, olha o cuidado, né? Medo do futuro. Fugiu com medo do futuro, das consequências aí trágicas que poderiam acontecer com ele. Sim, esse caso aí também fugiu do futuro, é verdade, né? O caso aí de Joás, né? Fugindo ali da avó, Atália, né? Seu pai havia morrido, Acasias. É muito interessante esse caso também aí. A gente observa, né? Que foi o que eu falei anteriormente, que quando o caso de Davi e Mefibosete, quando um rei é levado ao trono, né, ele quer aniquilar com a descendência do rei anterior. E que a gente observa o caso aí, que Atália matou todos da família real. Escapou Joás, né? Que foi salvo ali pela sua tia, irmã de Acasias, né? Jeozeba, né? Então, e acolhido por Joiada, o sacerdote. Então, a gente observa o futuro, né? Fugindo do futuro, Joás, né? Que era a guilhotina. Eita, mas depois foi lá empossado o rei, né? Bem, só corrigindo lá que a passagem lá de Atália, 2 Reis, capítulo 11, do 1 ao 21. Então vamos aqui caminhando para as nossas considerações finais. Quero agradecer ele já por toda a palavra que foi colocada em exposição aqui, que nos trouxe nesse momento. Com certeza Deus falou profundamente aos nossos corações, de forma significativa às nossas vidas. E Ele sabe como falar, da forma certa de falar, porque Ele sabe, como foi bem dito aqui, as peculiaridades de cada um de nós, as nossas singularidades, as nossas particularidades. Então Deus nos conhece, sabe os caminhos que nós temos trafegado, e Ele sabe a palavra certa, no momento certo, na hora certa. Tem até uma música que diz: o amigo certo das horas incertas. Quem é? Perdão, Jesus. O amigo certo das horas incertas. Quer dizer, existem aquelas situações difíceis que muitas vezes as supostas amizades, elas te deixam, elas te abandonam, elas viram as costas para você. Mas o Senhor não. Ele sempre vai ser este amigo fiel, verdadeiro, conselheiro, maravilhoso, que não abandona, que não joga fora, mas sempre está de braços abertos para nos receber. Ele mesmo disse lá na sua palavra, nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, em Jesus nós podemos encontrar essa proteção, esse alívio, este amparo, este socorro, esta força, esta graça, em nome do Senhor Jesus. Então, eu quero deixar passar aqui para você fazer as suas considerações finais. Então, graças a Deus. Então, vamos aqui. Quero agradecer desde já nessas considerações finais. Louvar o Senhor Jesus por tudo que foi exposto, colocado, explanado aqui. Que cada pessoa seja abençoada com a palavra que foi abordada, a mensagem que foi aqui relatada, que a presença de Deus possa inundar a tua vida com amor, com bênção, com misericórdia, com graça. Nunca é tarde para servir a Deus, nunca é tarde para buscar o Senhor Jesus, nunca é tarde para recomeçar. Coloque isso na sua cabeça. Nunca é tarde para recomeçar. Não sei quantos anos você possui, o que você já fez na vida, não me importa. Isso não importa. Para Deus não importa, o que vai importar para mim? Jesus que morreu por nós, se sacrificou por nós, não joga nada na nossa cara. Quem é o ser humano para querer jogar? Então, se alguém está te jogando alguma coisa na cara, se os pensamentos que você tem aí alimentado através das setas infernais
tem te desmotivado, te desanimado, deixando você desfalecer, desvanecer, não ligue para isso. Não se deixe levar por essa situação. Você pode recomeçar sim, você pode mudar, é possível. Basta você confiar, acreditar, se entregar e não ficar na mesma situação, porque tem que tomar uma atitude. Deus não vai te forçar a nada. Ele coloca, ele se apresenta para você das mais diversas formas. Você tem que estar atento e apercebido para ouvir a forma como Deus está se apresentar. Isso me faz lembrar de uma passagem bíblica. Se eu não me engano, está lá no livro de Jó, patriarca Jó, capítulo 33, versículo 14, se eu não me engano. Diz, olha, Deus fala de um modo, pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, até de dois modos. O homem é que não atenta para isso. Quer dizer, Deus fala de várias formas, de vários modos. Você e eu que devemos estar apercebidos, atentos, cautelosos para ouvir quando Deus está falando. Deus usa qualquer um, independentemente da idade, da classe social, da posição, da cor da pele. Deus não faz acepção de pessoas, conforme diz lá Romanos 2, verso 11. Agora é questão de você estar atento para ouvir, para escutar o Senhor falar o que Ele está falando. Ele está falando através desse podcast. E ao ouvir Deus falar, é colocar em prática. Nós falamos lá no início, Tiago 1, verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quero já agradecer, não tem como você fugir de Deus, não tem como o ser humano fugir de Deus, é impossível. Ele conhece tudo. Está lá em Provérbios 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Está contemplando tudo. Como é que foge dele? Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ou seja, onisciente, conhece tudo. Onipresente, está em todos os lugares. Onipotente, tem todo o poder. Então, não tem como fugir de Deus. Pelo contrário, corra para os braços do Senhor. Se agarre a Ele, se abrace a Ele. Deus abençoe. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, então. Louvado seja Deus mais uma vez. Vamos aqui encerrar com oração. Quero lhe convidar para abençoar a todos nós neste momento, aqui nessa oração final, apresentando a cada um, que a palavra venha ao encontro de cada vida, proporcionando as transformações necessárias. Então, ore por todos nós aí, apresentando as nossas vidas ao Senhor, encerrando mais esse Renova Cast, mais esse episódio maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Então, fique à vontade aí, ore aí, abençoando a todos nós, em nome de Jesus. Então, vamos de oração. Começamos com oração, sempre começamos com oração, e vamos encerrar com oração, buscando, clamando ao Senhor, pedindo a Ele a sua graça, o seu favor, a sua bondade, a sua benevolência em prol das nossas vidas, em nosso favor. Ele é bom, Ele é bom. Deus é bom demais, graças a Deus. E nós vamos conversar com Ele nesse momento mais uma vez. Quero desde agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade. Mãe Jaqueline, Deus abençoe Ele na produção. E a cada um dos nossos ouvintes, telespectadores. Senhor Jesus, estamos à Tua presença mais uma vez, ó Pai, para Te louvar, para Te enaltecer, para Te engrandecer na beleza da Tua santidade. Pai, obrigado por mais esse dia, por mais esse momento na Tua presença, ó Pai, pelas palavras que foram expostas aqui, ó Deus eterno, que possam, ó Pai, ocorrer transformações necessárias e importantes na vida de cada um. Tu sabes o que cada um de nós estamos precisando, estamos necessitando. Vem visitar cada vida, cada pessoa, cada família com Teu amor, com Teu afago, com a Tua misericórdia, com a Tua compaixão. Tu é aquele que faz, que realiza, que abençoa. Então vem nos abençoar no dia de hoje, com a Tua bênção, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com o Teu favor, com o Teu poder e com o Teu amor, ó Pai. É o que nós te pedimos e pela fé, ó Pai, nós acreditamos, cremos, confiamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, caminhamos aqui para o encerramento. Louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela vida da irmã Jaqueline, que fica ali na produção. Louvar ao Senhor Jesus por esse momento gracioso de contato com a sua palavra, porque quando a palavra de Deus ela é colocada, nós somos abençoados. Tanto aqueles que falam, como aqueles que ouvem, né? Certo que a palavra vem pelo ouvir, conforme nos descreve o grande apóstolo Paulo em Romanos 10, verso 17, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você parou nesse momento em que você estava fazendo para ficar aqui conosco aí uma hora e pouco, aqui ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo a mensagem, procurando entender, procurando compreender, para melhorar em Deus, né? Já nos ensina o grande Salomão em Provérbios 4, versículo 18, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito.
Então, quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, a gente vai melhorando em pessoas, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, caminhando em direção à perfeição. Perfeição nós nunca vamos chegar enquanto estivermos nesse mundo. A perfeição só quando estivermos nos céus. Mas enquanto estamos aqui, estamos melhorando a cada dia. Algumas pessoas utilizam o termo, a nomenclatura evoluir, né? Evoluindo, quer dizer, melhorando a cada momento. E a palavra de Deus, ela é essa árvore, esse instrumento que nos faz buscar melhorias nos mais diversos campos da vida, nas mais diversas características. A palavra de Deus é importante. Você ouviu a palavra nesse momento, você observou que não tem como fugir de Deus. O ser humano, ele procura fugir de pessoas, de situações, do passado, do presente, do futuro, mas fugir de Deus, Deus vai estar lá. Deus está lá, Deus está nas pessoas, porque tudo pertence a Ele. Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, os seus moradores e tudo que nela se contém. Então tudo pertence a Deus, as pessoas. O passado pertence a Ele, o presente pertence a Ele, o futuro pertence a Ele. Então não tenha medo do passado, fugir do passado, do presente e do futuro. Se você se entrega para Jesus, Ele faz você se reconciliar com o seu passado, viver bem no presente e não ter medo do futuro. Paulo já nos diz acerca disso lá no seu livro, em Filipenses 3, verso 13 e verso 14. Ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, se entregue ao Senhor Jesus. Não passe a vida correndo, fugindo de Deus, porque fugir entre aspas, né? Porque não tem como fugir de Deus. Ele conhece, como foi bem abordado aqui, Ele conhece tudo e conhece todos. Onisciente, onipresente, onipotente. Está em todos os lugares. Tem todo o poder e é conhecido de tudo. Antes que a palavra nos chegue à boca, o Senhor já conhece. Está lá no Salmo 139, versículo 4. Então, não fuja de Deus, porque não é impossível. Não é possível fugir de Deus. Então, como foi dito aqui, ó, se encontre com Ele aqui na terra, para não fugir a vida toda aqui na terra e se encontrar com Ele no juízo final, né? Como já falei, e foi dito aqui também, se você errou, pecou, em Deus você encontra o perdão, o amor, a reconciliação, o abraço, o afago, o afeto. Em Jesus você vai encontrar. Agora cabe a você decidir. E olha, Ele está voltando, o seu regresso é uma realidade. A cada dia que passa, a gente observa que os sinais estão se concretizando. Olha o que está acontecendo lá em Israel. Olha os acontecimentos no mundo de forma global. São sinais que a palavra, a Sagrada Escritura já relataram que iriam ocorrer. E você está aguardando o quê? Você está esperando o quê? Já nos diz o escritor em Hebreus 10, verso 37. Porque por um pouco cheio de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Então, Ele vai voltar, Ele não vai tardar. E cabe a você e cabe a mim não perdermos o tempo, mas abraçarmos a oportunidade enquanto ainda estar diante de nós, enquanto ela nos é ofertada, nos é oferecida através da pessoa bendita, maravilhosa e misericordiosa do Senhor Jesus. Então Deus abençoe a todos, né? Se inscreva no canal Renovo da Alma. Logo após aparecer um sino, você clica no sininho, tem abaixo a palavra inscrever. Você clica em inscrever, logo após aparecer um sino, você clica no sino, depois clica na palavra todas as notificações. Aí você dá o likezinho aí, ó, legalzinho, aperta assim, dá o cliquezinho aí comenta, pede oração, se quiser adquirir um dos nossos livros, comente aí, quero comprar, que vamos entrar em contato com você. Vem aí circular no nosso canal nas mais diversas passagens, vídeos, orações que possui aí, frases, né, podcast. Deus abençoe e quero louvar a Deus pela vida da irmã Jaqueline. Até a próxima. Jesus está você é uma bênção, Jesus te abençoe, Jesus está voltando, renovo da alma para a sua vida. Até a próxima, querido Deus, em nome de Jesus.